Bom dia, hoje nós faremos o exercício 205 do Gurubi, mas dessa vez iremos utilizar o modelo de Kantorovich. Uma coisa interessante você ver, sem que apareça o sinal assim, quer dizer que a gente tem algumas atualizações disponíveis. É importante você manter o sistema atualizado, tanto por questão de segurança, como questão para evitar que você tenha algum problema de quebra de pacote de alguma biblioteca fique desatualizada. Você pode clicar nessa bolinha e mandar atualizar, ou fazer de outra forma que eu prefiro, via terminal. O terminal ele lembra os seus últimos comandos que você deu, apertando a seta para cima do teclado. Então aqui eu voltando os últimos comandos meus. Então aqui, esse comando, o que ele faz? sudo apt update, ele procura novas atualizações. E ele vai juntar com o próximo comando, sudo apt upgrade, instalar as novas atualizações. "-y" quer dizer o que? Yes, ou seja, você concorda com a instalação delas. apt auto remove e apt auto clean são ferramentas para você limpar o cache do sistema daqueles programas que ou se tornaram obsoletos ou que não são mais utilizados, porque tem versões novas, alguma coisa assim. Você dá Enter, vai digitar a sua senha. A senha no terminal, quando você digita, é a sua senha de login do seu usuário, que é a sua senha de root, e ela não aparece ponto nem nada quando você digita. Você vai dar Enter e ele faz a atualização normalmente. Voltando aqui ao exercício, vamos lá no nosso arquivo aula 01 de PO2, o qual está disponível no Moodle da disciplina. Está aqui o exercício 205. A serralheria dispõe de 6 ela dispõe de barras de 6 metros de comprimento que devem ser cortadas por antepassos menores, nos seguintes tamanhos: 50 barras de 2 metros, 60 barras de 3 metros e 90 barras de 4 metros. Elabore um modelo de programação linear que minimize as perdas com os cortes. O modelo de Gilmore, que a gente já tem o vídeo anterior fazendo, é esse modelo aqui, que a gente tem que estabelecer os padrões e montar. Em caso de dúvidas, procure aqui mesmo o vídeo anterior do exercício 205 feito com o modelo de Gilmore. O modelo de Kantorovich seria esse daqui. A nossa função objetivo é minimizar o total de YI. Quem é YI? YI vai ser uma variável binária, tá? Que vai variar sendo 1 para quando você utilizar a barra e 0 quando você não utilizar a barra. Isso aqui seria o que? A quantidade de barras que você tem disponíveis. Quanto menor o número de barras que você utilizar, consequentemente, menor será a sua perda com os cortes. A primeira restrição, a gente tem o que? Para todo J, um somatório em I, de X e J. Quem é X e J? É a sua segunda variável de decisão, que diz quantas vezes o tamanho J será cortado na barra I. Tá? Então as nossas variáveis de decisões aqui são YI é 1 se a barra I for cortada, né? Ou se você preferir, né, em vez de cortada, utilizada. E 0 caso contrário. A outra variável é a X e J, que vai ser o número de vezes
que a barra I é cortada no tamanho J. Esse tamanho J vai variar conforme o tamanho do seu problema. No caso aqui, a gente tem os tamanhos J igual a 1, que seria o tamanho de 2 metros, o J igual a 2, que é o tamanho de 3 metros, e o J igual a 3, que é o tamanho de 4 metros. Se a gente tiver, por exemplo, um X 1, quer dizer que a barra foi cortada uma barra de 2 metros na barra número 1. Se a gente tiver aqui o X 1 é igual a 2, então a gente vai cortar duas barras de 2 metros na barra 1. Agora aqui para as restrições. Para todo J, J é o tamanho, então para cada um dos seus tamanhos, ele vai ter um somatório em I igual a 1 até N. Então vai ficar, por exemplo, x 1 mais x 2 x 3 4 e assim por diante até o total de barras, que é o que está variando em I. A soma da quantidade de vezes que cada barra for cortada em cada uma delas tem que ser maior que o BJ, que é a minha demanda. Tá? Então, por exemplo, conforme o número de vezes que você cortar, ele vai somar até ficar maior que isso. Fica às vezes mais fácil a gente olhar uma resposta desse exercício. Esse aqui seria o exemplo, por exemplo. Então aqui, ó, x 1 é 0, x 2 é 0 e x 3. Então essa primeira barra ela não foi utilizada, tanto que o y dela é 0. Essa segunda barra aqui, ele já é 1, então ela foi utilizada. A gente cortou o x 2 é 1 e o x 3 é 1. Então ela cortou uma barra de 2 metros e uma barra de 4 metros, totalizando 6 metros, que era o tamanho que eu tinha. Na hora que a gente somar, e a primeira questão está fazendo justamente isso, somando a coluna, esse total aqui tem que estar quanto? O número de barras que você pediu. No caso desse daqui, a demanda era 5, então tem que estar pelo menos 5. Aqui a demanda era 6, então tem que estar pelo menos 6, e assim por diante. Qual, por exemplo, aqui fica que eu assumi o valor 2, porque ele pegou essa barra 15 e cortou duas vezes o tamanho de 3 metros nela. Próxima restrição. A gente vai ter aqui para todo I. O I é se a barra foi usada ou não. O somatório em J de LJ vezes x e J. J é o somatório para cada um dos tamanhos. Então ele vai olhar o tamanho L1, que é 2 metros, tamanho L2, que é 3 metros, tamanho L3, que é 4 metros, e vai multiplicar pelo número de vezes que foi cortado. Então, por exemplo, se ele pegar o tamanho de 2 metros vezes um x e J, que tem o valor 2, quer dizer que ele cortou duas vezes a barra de 2 metros. 2 vezes 2 gastou 4 metros. Somando tudo que ele cortar nessa barra específica, que a gente está variando aqui em I, ela tem que ser menor que o Lzão, que vai ser os 6 metros, vezes o YI. Então, se essa barra for utilizada, esse L aqui vale 6, vezes 1 vai dar 6, e o total de barras que você cortar tem que ter um comprimento menor ou igual a 6 metros. Se essa aqui não for utilizada, esse Y aqui vai valer 0, 0 vezes 6 vai estar 0, e o total de cortado aqui em distância tem que ser menor ou igual que 0 metros, porque senão utilizou a barra. Restrições adicionais, sabendo colocar que x e j deve ser o valor inteiro, e x e j tem que ser maior ou igual que 0, assim como y deve ser binário. Definido esse modelo, vamos ver agora como ficaria a implementação dele. Para implementar,
eu vou pegar um modelo como base e usar modificações a partir dele. Para simplificar, vou pegar o primeiro modelo que a gente tem no Moodle, que é o Gurobi 201. E aí eu vou modificá-lo. Vou copiar os dois aqui e copiar um arquivo Makefile. Colar numa outra pasta, porque nessa pasta código-fonte eu já tenho um com o mesmo nome que eu vou colocar, então seria melhor a gente colocar em outro lugar para não perder. Vou trocar o nome deles para 205. E aqui o Makefile, eu vou modificar ele para rodar o 205. Então mudo aqui para Gurobi 205, Gurobi 205, e aqui a gente troca para downloads. Aqui para dar zoom, se você segurar o botão Ctrl e rodar a roda do mouse, você pode reduzir ou aumentar o zoom. Vou salvar e deixar o Makefile guardado por enquanto. Arquivo de entrada. O arquivo de entrada ele precisa ser modificado para ser equivalente ao nosso modelo. Aqui a gente tem como dados de entrada. A gente tem que ter 50 barras de 2 metros. Então vamos colocar isso lá. 50 barras de 2 metros. 60 de 3 e 90 de 4. 60 de 3 e 90 de 4. Vou salvar o meu arquivo de entrada. E vou agora fazer a implementação dele. Aqui o Gurobi 205. Aliás, desculpa, esse era o 201 que eu troquei o nome para 205. Vou copiar aqui o modelo, clico 2 vezes nele. Ele vai abrir aqui a janela de edição, copio ela e colo aqui no lugar. É importante atualizar os comentários para que fique mais fácil que uma outra pessoa que vai olhar o seu código depois saiba o que está sendo feito naquele código. As nossas variáveis que a gente vai ter aqui. De constante, eu vou definir uma variável Lzão para ser o tamanho máximo da barra, com tamanho 6. E uma variável que eu vou chamar de tamanhos, para dizer quantos tamanhos a gente tem. No caso, esses são 3. 2 metros, 3 metros e 4 metros. As variáveis que a gente possui nesse exercício. Se a gente for pegar, y e x são variáveis de decisão. Então, vamos declarar ambas como variáveis de decisão. Então, aqui, resposta x. X está variando como? Ele varia I e J, onde I é a quantidade de barras e J é o tamanho. Tá? Então aqui o X vai ficar de quantidade de barras por tamanho. E aí aquela coisa, mas onde que está esse bars? Eu não defini ainda. Então vamos definir uma variável constante, né, com nome de barras. Tá. Quantas barras eu preciso ter? Se a gente for olhar o nosso arquivo de entrada, vamos supor a pior hipótese possível. Seria você pegar o quê? Pegar uma barra de 6 metros, cortar somente 2 metros e jogar o resto fora.
Mesma coisa para de 3 metros e menos coisa para de 4. Se a gente for pegar nessa pior hipótese, ele seria 50 mais 60 mais 90, um total de 200 barras. Tá? Lógico que se você quiser e tentar conseguir enxergar situações em qual você possa reduzir isso, você poderia tentar colocar um número menor de barras. Por exemplo, se você pegar uma barra de 6 metros, é muito mais prático você cortar ela em barras de cada duas delas cortar no meio e virar duas de 3 metros. Então aqui precisaria só de 30. Esse daqui estaria para dividir por 3 também. Tá? Dividindo por 3, a gente já está 17, que vai dar 51 barras necessárias. Então você poderia pegar 17 com mais 30, daria 47, com mais 90, 157 barras. Então você consegue reduzir o número de 200 para 150, para 147 barras. É um jeito de você fazer, ou você pode fazer outro. A questão é você só determinar um número mínimo necessário para colocar o número de barras. Aqui, para simplificar a situação, vou simplesmente somar tudo e colocar 200 como sendo o número de barras. Lógico que você notar que seu programa ficou muito lento ou não, seria interessante você reduzir esse número, por exemplo, o número qual 147, que você vai deixar o programa mais rápido, porque vai ter menos barras sendo utilizadas, menos variáveis, né? Porque cada uma delas vai virar uma variável no y e no x vai virar o quê? 3 vezes 200, vira 600. Se você colocar 147 barras, ele já cai o tamanho de 600 no x. Deixa eu pegar a calculadora que fica mais fácil. Se a gente for olhar aqui, ó, seriam 3 vezes 200, daria 600, mais 200 variáveis. Então, do jeito que está aqui, ele ocuparia 800, pelo menos 800 variáveis com x e y. Agora, se eu pegar e colocar, por exemplo, do outro jeito, que eram 17 barras para o tamanho 2, mais 30 para o tamanho 3, mais 90 para o tamanho 4, daria 137 barras. Tá? Isso daí, vezes 3, daria 411 variáveis no x, mais 137 no y, que vai estar 548 variáveis. Então, de 548 em relação ao outro tamanho, que era 800 variáveis, a gente está tendo essa redução. O modelo cai para 68% do tamanho, o que vai dar um ganho de desempenho. Se o caso, depois de a gente terminar, a gente testa com esse valor de 137 para ver o que acontece. Então aqui a gente tem a variável x e deixa eu colocar também a variável y agora. A variável y, como ela vai ser um vetor, vou variar somente em barras. Então eu já tenho o y e já tenho o x. O Lzão já é constante. Falta que declarar quem? O bj e o lj. Então é esses dois que a gente vai colocar. O bj, j está variando em quem? Em tamanhos. E o L também variando em tamanhos. A função do Guru, eu vou chamar ela de corte. Aqui o principal então vai ficar leia, corte e imprime. A leitura, o nome é 205 de entrada, que eu troquei o nome do arquivo de entrada. 205, 205. Tá? O J vai variar de J até tamanhos. Vamos ler, só voltar aqui ver a ordem. Primeiro eu coloquei o B e depois foi o L. Então eu vou ler um B, depois que eu ler o B, eu vou ler um tamanho L. Tá? Então ficaria assim a leitura. Que a gente vai ler para cada um dos tamanhos, ou seja, para cada um dos tamanhos, tamanho 1, 2 e 3, eu vou ler um B e depois um L.
Se em vez de eu colocar ela nessa ordem, eu tivesse colocado em outra ordem, por exemplo, eu tivesse colocado a matriz da seguinte forma: 50, 60 e 90, e na linha de baixo tivesse colocado 2, 3 e 4. Nesse caso, a gente teria que ler 3 Bs e depois 3 Ls. Então, nesse segundo caso, o meu arquivo de entrada, em vez de ficar dessa forma que é a leitura, ela ficaria da seguinte forma: a gente teria aqui a leitura do B, e depois a leitura do L. Tá? E eu não precisaria da chave, porque nesse caso, esse for só teria um comando e esse daqui só tem um comando. Então você pode optar por fazer da forma como você achar que fique melhor para você entender. Vou voltar aqui ao jeito que estava antes. Desse jeito eu estou lendo o B e o L, e como tem mais de um comando no for, eu tenho que abrir a chave. Voltar aqui para o arquivo de entrada no que estava. E ter feito a leitura. Próxima, vamos copiar aqui o nosso comentário para atualizar o comentário aqui da função de corte, que é onde vai ficar o nosso Gurobi. Vou trocar o nome dele para corte. Tá? As variáveis, a gente vai ter um x com 2 dimensões, então preciso de um segundo asterisco. E aqui eu vou ter um y com uma dimensão. Trocar o nome aqui. Agora aqui as variáveis. A variável y vai ser do tipo binário. E ela vai variar até o tamanho barras. Y, aqui é barras. Y. Na função objetivo, como é só um somatório de y, ele é multiplicado por 1. Tá? E o x? O x é de 2 dimensões. Esse modelo ele não tem uma variável de 2 dimensões para a gente usar como base. Qual o jeito mais fácil de você fazer? Lógico que se você lembrar dos comandos, você pode fazer ele de cabeça. Ou um jeito mais simples, você volta lá no sua pasta onde estiver guardado. No meu caso está no pasta código fonte. Eu vou abrir um outro exemplo que também está disponível no Moodle para vocês, que é o Gurobi 203. O Gurobi 203 ele tem uma variável que tem 2 dimensões, que é esse x aqui. Eu vou copiar e vou usar ele lá no 205. O x aqui eu vou variar ele no externo dele, era barras. O tipo da variável vai ser inteira. O J vai variar para tamanhos. Era isso? I barras e J tamanhos. Só voltar lá para dar uma olhada. I barras e J tamanhos. X e J. Como ele não faz parte da função objetiva, ele vai receber um 0 aqui para não ser somado. E agora vamos para a função objetivo. A função objetivo, eu vou trocar o comentário dela. Vai ser minimizar o somatório de y e i. E a gente vai mudar aqui para 1, porque é o problema de minimização. Primeira restrição, vamos copiar aqui.
e vamos colar. Tá? É o que? Para todo J, um somatório em I. Então, para todo J fica externo. Tá? J varia em tamanhos. Um somatório em I. O I variando em barras. Ficaria X I J. Esse somatório aqui tem que ser menor ou igual que um BJ. Que isso daqui está fazendo que exatamente essa primeira restrição. A única coisa que eu acabei de olhar aqui, eu acabei de colocar errado. Ela é maior ou igual e não menor ou igual. Então, vamos inverter aqui o sinal. É maior ou igual porque ele tem que pelo menos atender a demanda. Vou copiar a restrição 2 e colar aqui embaixo para servir como base para a minha restrição. Aliás, copiei a restrição 1 e colei embaixo para servir como base para a restrição 2. Restrição 2. E a gente tem esse somatório aqui. Vou copiar. E vou colar. Aqui agora a gente tem o que? Um para todo I. Para todo I, então o I deve vir para fora. Que ficaria para todo I. E dentro tem o que? O somatório em J. Aqui eu vou chamar de R2. E a gente tem o que? O Lzinho J vezes X e J. Lzinho vezes J, X e J. Tá? Esse é o R2. A gente vai ter que R2 tem que ser maior ou igual que o Lzão vezes YI. Essa restrição é a segunda aqui, Lzinho J vezes X e J menor ou igual que Lzão vezes YI. De novo que o sinal é invertido. 205. Agora, para a gente exportar a solução, a gente tem que exportar tanto para I, tanto para X como para Y. Então, o I aqui varia em barras. O J varia em tamanhos. A verdade, se sempre copiar e colar, é para evitar que você tenha cometido algum erro e colocar sempre certo, não confundir eles. Tá? É lógico que se você copiar e colar um que está errado, você vai propagar o erro. Como a gente tem duas variáveis, além de deletar o x, eu tenho que lembrar de deletar o y também aqui no final. A saída, o nome de arquivo, vou colocar como 205. 205 aqui para a saída. A impressão, fui imprimir o valor da FO. Poderia imprimir, depois de imprimir o valor da FO, imprimir aqui o nosso vetor B, né, que é o BJ. Além de imprimir o vetor B, eu vou imprimir o vetor L. Tá.
E aí falta imprimir só o X e o Y. Então aqui colocar X e J. Atualizar aqui os tamanhos, né? Tamanhos. Barras. Assim eu vou mandar imprimir o B, a FO, o B, o L e o X e o Y. Vou salvar isso aqui e vou colocar para rodar. Você pode dar um clear para limpar a tela do terminal. E aqui você pode também rodar, apertar o Ctrl, rodar o botão do mouse para poder ampliar o zoom. Vou até a pasta onde eu estou, no caso estou na pasta Downloads. Vou digitar Make para compilar. E eu posso também dar o segundo programa, né? Usando 2e./programa. Ele achou uma resposta por 120 e ele levou 3,04 segundos. Note que ele saiu daquele que ficava sempre no zero, porque a gente já tem um problema maior, que é mais complexo, e ele acaba gastando mais tempo para resolver. Vamos olhar nosso arquivo de saída. Aqui está o carro de saída. Então a gente já tem aqui, o vetor B e o L ficaram os dois com o mesmo valor. Então tem que ver se já não tem um erro aqui no CPP. Vamos conferir o CPP. A impressão aqui do B está aqui o B, mas na impressão do L, está vendo que eu digitei a variável B de novo? Por isso que deu errado ali. Se eu salvar isso e mandar rodar novamente, estou a recarregar aqui, agora já está certo. 52, 63 e 94, que eram os dados que tinham saído, 52, 63 e 94. O vetor X tá uma bagunça, tudo junto, e o Y está aqui. O que eles significam? A 0 quer dizer que essa primeira barra não foi utilizada. Os três primeiros campos seriam os cortes que a gente fez. Então ele cortou 0 tamanho 2, 0 tamanho 3 e 0 tamanho 4. Tá certo porque a barra não foi utilizada. A segunda foi utilizada, que é 1. O que ele fez? Não cortou nada do tamanho 2, cortou duas do tamanho 3 e nenhuma do 4. 2 vezes 3 está 6 metros, daria certo também. Só convenhamos, esse não é o melhor jeito de você ver o resultado. Então seria interessante que a gente melhorar esse arquivo de saída aqui. Então vamos reformatar ele para conseguir ter uma saída mais fácil de a gente conseguir entender. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou separar esse X aqui, colocando para ele pular linhas entre uma impressão e a outra. Então eu vou abrir a chave aqui. Aqui vou colocar um destino, que é o arquivo de saída, manda ele pular uma linha. E fechar a chave. Quando eu fizer isso aqui, olha a diferença que vai dar.
ficou mais fácil agora de ver, né? A primeira barra está aqui, essa aqui é a segunda. Tá? Seria interessante a gente colocasse, por exemplo, isso daqui tivesse aqui embaixo e aqui do lado a gente já tivesse a coluna do Y. Então é isso que eu vou fazer agora, colocar a coluna do Y aqui do lado e já colocar isso daqui ali embaixo. Então vamos lá. Para colocar a coluna do Y, em vez de eu imprimir o Y aqui, eu vou retirar ele de cá e vou imprimir ele aqui antes. Tá? Então vou imprimir o Y e depois o X. E para não ficar grudado aqui, eu vou às vezes tirar esse valor aqui colocar alguma coisa tipo, por exemplo, y e colocar um espaço aqui com um tab, né? X e J e depois mandar ele pular uma linha. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é formatar também o tamanho que cada um vai ocupar na posição de memória, para tentar deixar ele alinhado. Então, destino.white, agora eu não lembro como que era, acho que era esse o comando. Por via das dúvidas, é só a gente olhar em outro código e ver como é que estava. Aqui, já escrevi errado. Sei lá, por exemplo, espaço de 2 caracteres. Colocar a mesma coisa para formatar o tamanho do X naquele impresso. Vamos salvar e colocar isso para rodar de novo. Aqui como ficou agora o formato. Tá vendo? Ficou tudo alinhado. Ó, os Y nessa coluna e os X estão aqui. Ficou mais fácil a gente visualizar qual o tamanho é cada um. O mais se for o caso que a gente poderia aumentar esse espaço, a gente colocar um tab aqui. Deixa eu ver. Ó, tab, 2 tabs, às vezes fica melhor. Então vamos voltar aqui. Depois do Y, em vez de colocar esse espaço, vou colocar 2 tabs. Aqui como ficou. Agora ficou bem mais fácil de visualizar. A primeira barra não é utilizada, não corta nada. Segunda barra é utilizada, corta 2 vezes o tamanho de 3 metros. Essa barra aqui vai ser utilizada, 2 vezes o tamanho de 3 metros. Essa daqui é a mesma coisa. Aqui é 2 vezes. Tá? 2. Deixa eu ver se tem mais alguma combinação. Agora aqui ele começa a cortar uma vez de 2 metros e uma de 4. Aqui cortando somente de 4, de 1 e de 4. Tá? E assim por diante se tem as barras que foram utilizadas. Esse algoritmo, do jeito que ele está, ele gastou 2,67 segundos para ser resolvido. Vamos agora tentar mudar o arquivo de entrada, o tamanho das variáveis. Em vez de tentar colocar o tamanho de 200, eu vou reduzir para o tamanho 137. Da onde que veio esse tamanho 137? Eu peguei lá no arquivo de entrada, a gente precisava ter 50 barras de 2 metros. Cada barra de 6 metros comporta 3 de 2 metros. Então, dividir por 3, deu 16, arredondo para cima, dá 17.
A gente precisava de 60 barras de 3 metros. Como cada barra de 6 metros consegue ter 2 barras de 3 metros, daria 30. E eu preciso de 90 barras de 4 metros. Como cada barra de 6 metros consegue fazer uma de 4 metros, vai dar o 90. Somando 90 mais 30 mais 17, daria a necessidade de 137 barras. Lógico, depois de resolver, a gente já viu aqui na saída que ele precisou de 120 barras. Mas vamos supor que eu não soubesse isso antes de fazer o exercício. Vou colocar aqui para 137. Na hora que eu rodar, eu estava em 2,67 segundos. O tempo caiu para 1,88. Então você tem um ganho de desempenho. Esse ganho de desempenho, 1,88 dividido por 2,67, ou seja, é esse ganho que a gente teve. Ele está agora fazendo só 70% do tempo que ele gastava antes. E o resultado, se a gente for olhar no arquivo de saída, ele deu o mesmo resultado.